Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. É praticamente impossível ter vivido no Brasil nos últimos anos e não ter topado uma única vez que seja com o tema das fake news. A prática da produção e disseminação de informações falsas, sejam elas totalmente ou parcialmente falsas, esteve no centro do debate público, impactando em questões da envergadura de uma eleição presidencial. E as fake news seguem em debate, em especial nas últimas semanas, através do projeto de lei 2630 de 2020, que pretende instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O PL propõe o estabelecimento de alguns marcos de regulamentação e fiscalização das plataformas digitais, não apenas, mas especialmente no que toca à distribuição de conteúdos falsos, ilícitos ou nocivos. O projeto, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2020 e é conhecido como PL das Fake News, é objeto de análise na Câmara, como já dito, e tem movimentado o debate também na esfera pública como um todo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Para tanto, temos como convidada a jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação, professora da graduação e da pós-graduação em comunicação social na Universidade Federal do Ceará e integrante do DIRACOM, Direito à Comunicação e Democracia, Helena Martins. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o PL das Fake News. Professora Helena, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigada, Rafael. É um prazer trazer esse debate para um espaço da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque, como você bem colocou, né, esse é um tema que tem afetado não só as dinâmicas comunicacionais, o que já seria muito importante, mas a organização da sociedade, né? Então, fundamental que a gente reflita sobre ele. Professora, é talvez sintomático que um projeto de lei que busca se debruçar, entre outras coisas, sobre o direito à informação, seja ele próprio objeto de conhecimento superficial ou até distorcido por uma parte considerável da sociedade brasileira. Então, para começar, acho interessante pedir se a senhora poderia, de maneira resumida, explicar como surge e o que propõe, em termos gerais, o PL 2630, o conhecido PL das Fake News. Bom, o projeto ele já está em discussão há mais de 3 anos. Ele começou, né, sendo apresentado no Senado, então, inclusive com uma perspectiva diferente do que o que ele traz hoje, né? Era uma perspectiva mais de combate aos crimes cibernéticos, de uma observação das formas como os usuários estavam usando potencialmente de forma criminosa a rede, e com o passar do tempo, especialmente a partir do momento em que ele vai para a Câmara dos Deputados, né, e o deputado Orlando Silva assume a relatoria e passa a ter todo um trabalho, né, que foi constituído, inclusive, um grupo de trabalho com várias audiências públicas, várias reuniões com especialistas, um diálogo muito mais próximo com a sociedade civil. Esse projeto ele foi mudando algumas questões bem mais interessantes e se colocando aí como um projeto que objetiva, em primeiro lugar, atuar em relação às plataformas digitais, às grandes plataformas digitais, e também garantindo mecanismos, ponto um, de transparência. Ponto 2, de devido processo, significa que as plataformas não podem moderar, influenciar a circulação de um determinado conteúdo, né, sem nenhum canal de questionamento dessas ações, né, por parte dos próprios usuários. E 3, mais recentemente, já nesse ano de 2023, a gente também teve uma proposição, né, para debate do governo federal, no fim de março desse ano, e alguns elementos, como a ideia de dever de cuidado por parte das plataformas em relação a alguns conteúdos, né, conteúdos possivelmente criminosos, incorporada e conformou
que para mim tem esses três tripés fundamentais, né? Transparência, devido processo e essa observação, né, para evitar a circulação de conteúdos criminosos. Certo. Professora, um dos grandes pontos de debate envolvendo o PL é a discussão entre a responsabilidade e a transparência dessas plataformas digitais, o que inclusive está no nome da lei proposta pelo PL, e, por outro lado, alegações de que o PL abre brechas para interferências na liberdade de expressão, no direito de livre manifestação e afins. Como a senhora vê essa relação que por vezes é posta entre a regulamentação proposta pelo PL e a liberdade de expressão? Primeiro, creio que esse debate, especialmente no Brasil, né, em outros países da América Latina também, né, ele é carregado muito por uma marca recente, inclusive, das práticas de censura que nós vivenciamos no âmbito da ditadura civil-militar e que muitas vezes, inclusive, contou com a participação da própria imprensa, né? Então, nós temos um passivo histórico de debate sobre o tema da comunicação. Por um lado, né, essa marca da censura, por outro lado, um sistema de comunicação que não se debate, né, porque é absolutamente dominado por entes a quem não interessa, né, debater política de comunicação e nem mesmo o seu próprio conteúdo. Então, esses elementos se tornaram, né, conformaram a situação de que é quase impossível debater regulação da comunicação no Brasil sem ter esses argumentos, né, de censura, de ferida de liberdade de expressão sendo levantados. Mas, de fato, tenho muita tranquilidade em afirmar que o projeto ele está ancorado na ideia de liberdade de expressão, que é uma ideia que tem que ser vista de uma forma cada vez mais coletiva. Aliás, desde os anos 80, essa é a perspectiva que tem sido adotada até mesmo pela OEA, né, nos debates sobre liberdade de expressão. Por que eu estou dando essa ênfase? É que hoje a nossa liberdade de expressão coletiva ela está sendo afetada pela dinâmica das plataformas digitais. Né? Nós temos uma possibilidade, às vezes, de escrever uma postagem, mas a própria propagação dela, a circulação dela é cada vez mais restrita, né, e mais dependente do pagamento para que ela possa circular, porque esse é o modelo dessas plataformas, né, que conformam todo um ambiente que é muito mais voltado para a captura de atenção, para a captura de dados, do que efetivamente para um debate, né, entre os usuários. O projeto ele também, né, vai ao encontro de uma reflexão sobre o que é a internet hoje. Em 2014, quando nós aprovamos o Marco Civil da Internet, uma lei fundamental e muito elogiada mundo afora, nós instituímos no artigo 19 do Marco Civil que as plataformas elas não devem ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros, porque são milhões de usuários, milhões de conteúdos, né, sendo produzidos e circulados o tempo todo, e a lógica, né, é diferente do que a gente tem nos meios de comunicação tradicional. As plataformas elas não operavam, sobretudo, uma postura editorial, né, em relação a esses conteúdos produzidos por terceiros. Mas, né, a compreensão também de mudanças, né, nesse ecossistema digital, nessa forma de funcionamento das plataformas, vai fazendo com que haja debates, hoje, inclusive no STF, sobre se é o caso de manter ou de mudar esse regime de responsabilização que foi criado pelo Marco Civil da Internet, que colocava que as plataformas só seriam responsabilizadas se houvesse uma decisão judicial, e aí sim, elas não atendendo essa decisão, seriam responsabilizadas pela ocorrência de conteúdos criminosos. Na proposta do PL 2630, há uma flexibilização desse modelo de responsabilização, que é, por um lado, né, para evitar que as plataformas fiquem responsabilizadas o tempo todo, o que poderia fazer com que elas tivessem uma postura proativa de análise e até mesmo de derrubada de conteúdos. Uai, se elas são responsáveis, elas podem entender que um conteúdo pode ser visto como criminoso e simplesmente derrubar esse conteúdo, mas também não deve caber às plataformas analisar o que é crime e o que não é crime. Isso é essencialmente uma tarefa da justiça, né? Então tem uma preocupação em relação a isso. E para evitar esse comportamento permanente, mas também garantir uma forma de atuação diante de conteúdos potencialmente criminosos, por exemplo, né, da percepção do que aconteceu no caso das escolas, de uma intensa circulação de conteúdos promovendo a violência nas escolas, o projeto ele cria um chamado protocolo de segurança, um protocolo que pode ser acionado e que aí sim, durante a vigência desse protocolo, que vai estabelecer medidas, que vai ter um prazo específico, as plataformas passam a ser responsabilizadas, né, por conteúdos criminosos que tenham, né, com temas que tenham sido objeto desse protocolo.
Além disso, também há uma outra mudança no regime de responsabilização, que é quando as plataformas participam das decisões de circulação do conteúdo por meio, por exemplo, de impulsionamento, de pagamento de publicidade, e aí elas também passam a ser responsabilizadas. Porque hoje, né, um conteúdo para ter muita audiência, ele acaba tendo que ganhar, né, esse patrocínio, né, para poder chegar mais longe. Então, essa dinâmica também objetiva responsabilizar as plataformas por conteúdos, né, que têm uma grande projeção, porque foram impulsionados ou passaram por outro mecanismo, né, de publicidade. Quer dizer, ganhou dinheiro pela circulação daquele conteúdo, então você também passa a ser responsável por ele. Certo, professora, falando agora justamente sobre essa questão da fiscalização, que também é fruto de muito debate e que é apontada como uma das questões que fizeram com que o PL ainda não tenha sido votado. Essa questão de cria-se uma regulamentação, mas então se torna necessário pensar em quem fiscaliza. Versões anteriores do PL, inclusive, falavam na criação de uma autarquia destinada a essa fiscalização, certo? O que está posto no PL das fake news hoje, no que toca à fiscalização, e como a senhora vê esse tópico específico? Desde o ano passado, né, o projeto que estava tramitando até o ano passado, ele também não continha a previsão de uma autoridade, de um órgão regulador, né, porque realmente não tinha espaço político para isso. Na proposta do governo, apresentada à sociedade, né, em março, o governo incluiu a menção a uma entidade autônoma de supervisão. E a gente vinha trabalhando, né, com esse texto até que, né, devido às pressões que foram apresentadas, né, no Congresso em relação à criação de uma agência, de um órgão regulador, mais uma vez, né, com aquele argumento bastante falacioso de que um órgão regulador seria censura, né, um órgão de um Ministério da Verdade, alguma coisa assim, acabou que o relator Orlando Silva retirou essa previsão do texto, embora tenha mantido algumas atribuições de proposição de diretrizes, de proposição, né, de algumas regras gerais de funcionamento para o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um espaço multissetorial, envolve academia, envolve empresas, envolve poder público e que existe aqui no país desde 95, né? Agora, para mim, esse é um elemento central, a gente tem que avançar na construção de um órgão regulador e mesmo de um modelo regulatório que seja bastante participativo, que envolva os diversos agentes, para que a gente evite, por um lado, né, a captura desse órgão regulador por parte, por exemplo, né, das empresas, ou então, né, um exercício de um poder sobre o órgão regulador por parte do governo de plantão. Então, eu e várias pessoas que estamos debatendo o projeto, organizações que estão articuladas em torno da coalizão Direitos na Rede, julgamos central, democrático, construir um órgão regulador que possa acompanhar essa área, que é uma área tão importante para a nossa democracia hoje. Veja, nas últimas semanas, várias decisões judiciais em relação às plataformas mostram a necessidade de se ter um órgão regulador. Nós tivemos decisão do Ministério da Justiça em relação a conteúdo sobre escolas, nós tivemos decisão do STF em relação à postura do Telegram, por exemplo, nós também tivemos o Ministério da Justiça atuando quanto à postura de plataformas como o Twitter e o Facebook no debate sobre o ProPR 2630. Então, tudo isso vai mostrando que tem que ter um disparador das medidas. Mas o que é mais interessante? Ter um disparador das medidas que parta do próprio governo, do Supremo, ou que tenha um espaço que acompanhe, que estude, que observe os relatórios que vão ter que ser enviados caso a lei seja aprovada pelas plataformas, né, que construa entendimentos e que proponha soluções democráticas para os problemas enfrentados hoje na internet. Para mim, não tem dúvida, assim, é muito melhor ter um órgão regulador em atuação, e isso é algo absolutamente, inclusive, recorrente, comum em outros países, e precisamos avançar e superar, né, essa ideia de que não pode ter um órgão regulador nas comunicações, e mesmo no caso das plataformas digitais no Brasil. Professora, a senhora mencionou agora as pressões feitas que motivaram, por exemplo, modificações no texto a respeito da fiscalização. E eu queria perguntar agora o seguinte: a mobilização na Câmara e até na sociedade em si pela aprovação ou pela rejeição do PL
tem desenhado campos ideológicos no entorno do projeto, certo? Tem tirado da discussão sobre o PL um ar puramente técnico. Como a senhora vê isso? Por um lado, a gente teve, né, uma organização, uma coordenação entre o campo bolsonarista, que se vale de fake news, que se vale dessa arquitetura das plataformas digitais para existir, para atuar e para ampliar, né, a sua intervenção na sociedade, e as próprias plataformas digitais que revelaram, né, o quão elas estão preocupadas com esse projeto, não querem mudar um modelo de negócios que hoje, sinceramente, não sobrevive à luz do dia, porque não é democrático, né? Então, nós tivemos essa aliança entre esses dois campos, bolsonaristas e o setor empresarial, representado, né, pelas plataformas digitais, e, por outro lado, nós temos um campo progressista que tem preocupação com a democracia, que tem preocupação, né, com a situação da internet, mas eu posso te dizer que, inclusive, isso está sendo ampliado, né? Nós temos até mesmo Arthur Lira, né, defendendo a aprovação do projeto, porque foi convencido disso. Nós temos também alguns outros interesses que estão se movimentando em torno do projeto, é o caso da própria Globo, que tem um artigo que ela defende. Então, sendo um pouco mais complexo até do que colocar, né, esses dois campos apenas em oposição, acho que ele está revelando, né, como essa situação da internet tem atravessado os mais variados segmentos e estabelecido uma série de lutas, né, não é outra coisa que não uma luta em torno de um texto que significa, né, a coordenação de atividades tão centrais hoje para a sociedade. Mas, sem dúvida, assim, podemos, né, colocar nesse campo mais geral, quem realmente é contra o projeto, né, de uma forma muito declarada, é esse bolsonarismo fiel ao uso das redes sociais para desinformar e as próprias plataformas que não têm nenhum interesse em ter essa regulação democrática. Certo. Professora, para encerrar, justamente pegando esse gancho dessas grandes plataformas das Big Techs, nas últimas semanas nós presenciamos algumas ações dessas empresas, empresas como o Google ou o Telegram, que se posicionaram contrárias ao PL e, para isso, fizeram uso, inclusive, de meios irregulares e que posteriormente foram retirados do ar por ordem do STF. Mas, embora esses conteúdos tenham sido retirados do ar, não foi a primeira vez que governo e grandes empresas, grandes plataformas digitais divergiram e um tensionamento veio à tona, inclusive com algumas posturas que nós poderíamos caracterizar por parte dessas grandes empresas como posturas afrontosas. O que está por trás dessa queda de braço e até onde, na sua avaliação, essa queda de braço pode escalar? O que está por trás, efetivamente, é o desespero das plataformas com a possibilidade de regulação democrática que traga à tona a forma como elas atuam. Eu coloco nesses termos porque é muito impressionante, né, que elas tenham tido uma postura tão abertamente proativa contra o projeto 2630, né? Nós estamos falando do Google inserir propagandas, do Twitter bloquear, né, postagens favoráveis ao projeto, do YouTube enviar carta, né, construindo todo um cenário de terror, né, para os próprios usuários e produtores de conteúdo que usam o YouTube. Então, essa exposição das plataformas, que geralmente se apresentam como neutras, né, ela mostra, na verdade, né, como elas estão incomodadas com esse projeto. E quando você vai ler o projeto, a gente não está nem falando de uma medida que tem na União Europeia, objeto de uma lei específica na União Europeia, que é sobre concorrência, né, coisas mais estruturais. Nós estamos falando de transparência, essencialmente. Então, é muito sintomático que elas não queiram, né, dar transparência ao seu funcionamento para a sociedade. Então, acho que mostra essa preocupação e mostra também como elas têm um modelo de negócios que depende para funcionar dessa opacidade. E também acho que ela tem que mostrar para todas e todos nós que atuamos na luta por direitos como esse tipo de manipulação da informação pode acontecer, está acontecendo, não só nesse caso, né? Não foi só nesse caso, certamente, que houve bloqueio de postagens, redução de alcance de algumas postagens de conteúdos que não interessam às plataformas. É muito provável, e há várias pesquisas que mostram isso, inclusive em relação às eleições, né, que elas também participem dessas escolhas e, portanto, influenciem as discussões que se dão
no cotidiano da população e mesmo no processo. Então, é muito grave o que a gente está vivenciando e espero que isso chame a atenção, né, da sociedade e também do governo, né, para que a gente mude essa realidade e confira mais transparência a essa operação. Quanto vai escalar? Acho que bastante, né? Não tenho, especialmente por conta do STF, que já desde o ano passado, né, entendeu que as plataformas têm, né, criam obstáculos para contribuir com a própria garantia do sistema democrático. Vale lembrar que no ano passado o STF apostou em um convênio com as plataformas para a adoção de medidas contra a desinformação no âmbito das eleições. E quando foi no fim do ano, o ministro Alexandre de Moraes, na primeira reunião que ele teve com o presidente eleito Lula, ele falou: tem que regular as plataformas digitais, porque ele entendeu que só a postura de colaboração, só o chamado para participar eram insuficientes. Então, o que a gente está vendo hoje, de fato, é uma quebra de braços e uma imposição de um poder econômico e comunicacional contra a democracia. E isso não pode ser amenizado. Certo. Professora Helena, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em falar conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de trocar com vocês. Queria, né, sugerir as leituras dos materiais da Coalizão Direitos na Rede. Nós estamos nas redes sociais, tem um portal também, é bem importante, porque é um espaço que reúne mais de 60 organizações, inclusive o Giracom, que eu integro, que reúne grupos de pesquisas também, que tem uma intervenção muito qualificada, né, que busca, né, trazer esses elementos e informar a população sobre um tema que, infelizmente, ainda é muito circunscrito, né, uma camada de pessoas que estudam, militam com comunicação, mas que, em verdade, diz respeito a todas e todos nós. Perfeito. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação, professora da graduação e da pós-graduação em comunicação social na Universidade Federal do Ceará e integrante do DIRACOM, Direito à Comunicação e Democracia, Helena Martins. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.